E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. De vez em quando as notícias boas, né, aparecem, né? Vamos lá. Japão deve facilitar a entrada de estudantes estrangeiros nas próximas semanas. O Japão em breve reduzirá as restrições à entrada de estudantes estrangeiros do exterior, que foram implementadas para conter a nova pandemia de coronavírus, disseram as fontes. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, né? Se inscreva no canal, faça parte da família. São todos muito bem-vindos. Mas continuando. O mesmo também se aplicará em setembro para residentes estrangeiros no exterior ou com medo de deixar o Japão e não serem autorizados a retornar. Os oficiais do governo decidiram que os estudantes estrangeiros que atendam a certas condições podem entrar no Japão já no final de agosto. Os alunos que vierem ao Japão com bolsa do governo japonês serão os primeiros a receber a luz verde. Estrangeiros com status de residência poderão voltar a entrar no Japão a partir de setembro, disseram fontes do governo. O Japão concordou com 16 países e regiões para aliviar as restrições para viajantes de negócios e essas viagens já foram retomadas em alguns países e regiões. A decisão de permitir que estudantes entrem no Japão será a segunda fase dos esforços do governo para reabrir o país sob a pandemia. É aquilo que eu já venho falando, tá? O Japão, ele tem uma ideia, ele introduz aquela ideia, ele espera um tempo, tá? Ele vai executando ali para ver como é que a coisa vai andar. Aí já dependendo da forma que a coisa andar, ele vai implementando outros ou ele modifica aquele que ele já fez, tá? Tanto que aqui no Japão já tivemos várias modificações na mesma lei, assim, né? No caso assim, do coronavírus. Então você vê que tem que ficar atento, porque é assim que funciona aqui. Então, como já foi aberto antes para parte de negócio, eles viram que a coisa está meio caminhando belezinha, então vamos reabrir para outros segmentos, além que o Japão está sendo pressionado diretamente do Ocidente. O Ocidente está lá fazendo pressão, né? Só os grandes países que fazem negócio com o Japão estão pressionando o Japão a reabrir as fronteiras. E o Japão está fazendo de forma gradativa, né? Tanto que você já vê que os Niseis podem voltar para o Japão já, tirando um visto novo, tá? Coisa que não era possível. O Sanseis ainda está brecado, tá? Mas os Niseis já podem, tá? Quem é casado com japoneses, que mora no exterior também já pode. Quem é filho de pessoas que têm o visto permanente, que mora aqui no Japão, também pode. Então tá, assim, vários segmentos estão abrindo assim de forma gradativa, tá? Por isso que eu sempre falei nos vídeos e falo de novo e vou continuar falando. Comecem a recolher os documentos que pretendem vir para o Japão, porque leva um certo tempo, né, para recolher esses documentos e nem sempre aqueles documentos serão suficientes para o consulado, né, japonês do Brasil. Geralmente eles vão pedir outros, então é melhor já ir verificando esse tipo de coisa. Porque agora no Brasil praticamente 100% do país, né, que até onde que eu tenha conhecimento, está pedindo o elegibilidade. Tá? Sem isso aí não vai poder tirar vistos. Aí já viu, lascou, né? E para entrar no Japão, tá? Não vai depender como é que se diz? Não vai ser do tempo do visto, tá? De quanto foi emitido o visto depois dali 3 meses. Não, vai ser do tempo do elegibilidade, tá? O que diminui muito mais o tempo para correr para entrar no Japão. Fiquem alerta com isso, tá? Mas continuando. Uma decisão está pendente sobre estender o levantamento de proibição de viagens para estudantes que não têm bolsa de estudos ou receber outros tipos de ajuda financeira do governo japonês. A maioria dos estudantes estrangeiros vem para o Japão na primavera ou outono, a temporada que começa no calendário escolar japonês. Cerca de 35 mil estudantes estrangeiros vieram para o Japão no outono de 2018. E cerca de 54 mil na primavera de 2019, de acordo com o Ministério da Educação. Em abril deste ano, o governo expandiu a lista de países e regiões para os quais se aplicam restrições de viagens por causa da pandemia. Antes disso, apenas alguns novos alunos poderiam, né, vir ao Japão.
Os alunos se preparam para realizar seus sonhos. O fato de não terem permissão para estudar no Japão não é aceitável, comentou no Twitter uma pessoa que aspira a estudar no Japão. É aquela velha história, né? Quem está de fora não sabe o que está acontecendo aqui. Particularmente, eu não recomendo a pessoa vir para o Japão agora, principalmente a estudo, tá? Principalmente se ela quer vir a estudo e depois procurar um arubaito para trabalhar durante o estudo. Eu não recomendo, mas tem cabeçudos, desculpem falar, tá? Que acham que a coisa assim tá boa, é boa, como é que fala assim, tá de vento em popa aqui, e a coisa não está assim, né? Igual você vê esse tipo de comentário, que o Japão não dá permissão para os caras estudar aqui. Nem os próprios japoneses estão conseguindo estudar direito. É que você imagina uma pessoa de fora, tá? E muita gente vem estudar no Japão já querendo procurar emprego aqui, coisa que não está tendo. Na hora que chegar aqui, bater cabeça, como muitos estão batendo aqui, tá? Como eu já gravei em outros vídeos também falando sobre isso, vai chorar e vai falar que Deus é ruim, né? Mas, você vê que é livre-arbítrio, ação e reação. Mas vamos lá, né? Operadores de escolas de língua japonesa, muitos dos quais estão com dificuldades financeiras por causa da pandemia, pediram ao governo que permita a entrada de estudantes estrangeiros o mais rápido possível. Você viu que o negócio não é a segurança, o negócio é o dinheiro. Grupos empresariais na Europa e na América do Norte têm pressionado o governo japonês para permitir que estrangeiros com visto permaneçam no Japão, que permanecem no Japão, possam retornar do exterior. O governo vai retirar essa restrição a partir de setembro. É aquilo que eu já vinha falando, né? O Ocidente está pressionando o Japão. Registros mostram que cerca de 2,43 milhões de estrangeiros residem atualmente no Japão. Aqueles que deixaram o país durante a pandemia foram impedidos de entrar novamente, exceto em casos raros, como um funeral familiar ou emergência médica, o que eles colocaram na época como lei humanitária. Tá? Só se fosse algo assim extremamente necessário que poderia retornar, caso contrário, Muitos estrangeiros, temendo perder o visto caso partissem, abandonaram seus planos de visitar seus parentes de origem. Eles poderão viajar, independente do motivo, uma vez que a restrição seja removida. A partir de setembro, o governo criará uma nova cota, tá? Então não vai entrar assim, lá vão ter não, tá? Tem uma quantidade mínima, máxima por dia. E permitirá que cerca de 1.500 pessoas por dia entrem no Japão. Aí eles estão fazendo essa cota por quê? Porque eles querem fazer testes em todo mundo que entrar no Japão. Simples assim. E, além dos testes, vai ter a quarentena também, que as pessoas precisam passar por quarentena. Então não vai ser esse oba-oba que todo mundo está achando que vai ser para entrar no Japão, não. Tá? Então por isso é que a coisa tem que tomar cuidado, né? Verificar com as embaixadas, né? No caso os consulados japoneses, e ver como é que vai ser a coisa assim. Né, que eles vão soltar, porque você vê, se tem 1.500 pessoas por dia, vai ser muito limitado, tá? Então só tomem cuidado quem pretende vir. No início deste mês, o governo diminuiu as restrições para permitir a entrada de cidadãos estrangeiros, independentemente de seu status de visto, que deixaram o Japão antes das restrições de viagem a serem implementadas e ficaram presos no exterior. A Câmara do Comércio alemã, com sede no Japão, pediu ao governo por escrito que fizesse mais para permitir que os estrangeiros viajassem livremente. Estudantes estrangeiros, assim como os portadores de visto, deverão fazer um teste para provar que não estão infectados antes de partir de seus países de origem e novamente ao entrarem no Japão. Eles serão solicitados a fazer uma auto-quarentena em casa por 2 semanas. Então, isso já responde uma das perguntas, tá? Porque o Japão estava, além de fazer o teste, né, ele já tinha falado que as pessoas tinham que fazer quarentena. Então, nesse ponto, a quarentena tinha levantado a seguinte pergunta: como é que o Japão iria fazer no caso da quarentena? O Japão iria disponibilizar hotéis? A pessoa teria que pagar o hotel ou o governo pagaria o hotel?
o governo japonês tem alojamentos? Então levantou uma série de questionamentos. Então nesse ponto, já, como já está falando aqui, né, uma auto-quarentena em casa. Então a pessoa que tem residência no Japão, né, um endereço residente, vai poder ir para casa, não vai precisar de fazer quarentena, nem no hotel e nem nos alojamentos. Já respondendo a pergunta, tá, o Japão tem alojamentos e o Japão tem hotéis também disponibilizados para isso, tá, como já foi falado desde o princípio da quarentena. Mas você sabe que tem muitas pessoas que não assistem o vídeo até o final, então elas não vão saber essa resposta. Mas de qualquer maneira, para você que assistiu o vídeo até o final, eu tiro meu chapéu para você. E como é que se fala assim? Você já tem as informações, no caso, já tem respostas para muitas das perguntas. O governo também criará uma nova instalação para testes de reação em cadeia da polimerase, o vulgo teste PCR, no Aeroporto Internacional de Narita e outros centros, na esperança de aumentar a capacidade de testes, né, no caso de fronteira, para o nível de 10 mil testes por dia, disseram as fontes. Só que aqui na reportagem ficou entreaberto assim, né, porque o Japão já falou que ele vai colocar centros de teste em todos os aeroportos internacionais aqui do Japão. Haneda, Kansai, Narita e etc. Osaka, ele vai colocar. Além de 2 centros, né? Um em Tóquio, o outro em Osaka também. Então ele está aumentando muito o número de laboratórios. Além do mais que ele está fazendo convênios com as universidades para usar os equipamentos das universidades para fazer testes também. O governo já anunciou esse tipo de medida. Então ele está tentando usar os mais variados possíveis tipos de laboratórios para fazer o teste PCR, né? Para não atrasar a vida de ninguém. Já que o teste PCR com a prova e a contraprova está levando 3 dias para sair o resultado. Então, nessa brincadeira toda, você já sabe que para quem fizer o teste no aeroporto e se tiver que esperar o resultado do teste no aeroporto, já vai ficar 3 dias coçando o saco, como é que se diz, no aeroporto, né? Ou vai receber o resultado em casa, no caso da quarentena, na auto-quarentena. Mas de qualquer maneira, nós não temos essa resposta ainda. Tá? Ficou em aberto. Mas de qualquer maneira é isso aí. Se gostou do vídeo, né, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. As pessoas que querem vir para o Japão querem saber desse tipo de notícia, né? Penso eu. Então é isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.